Ora, então, um bom dia. Hoje vamos falar de um tema um pouco mais demorado, mas que merece, que me foi sugerido por uma pessoa e que é o tema da experiência de quase morte. Um tema antigo que anda muito por aí e eu vou tentar resumir um pouco algumas ideias que me parecem extremamente pertinentes acerca disto. A primeira coisa, do que é que estamos a falar, claro. Estamos a falar da experiência que muitas pessoas têm hoje em dia, graças às técnicas de ressuscitação moderna e meio hospitalar, e que permitem que pessoas que em tempos idos estariam provavelmente condenadas à morte tenham, por vezes, mesmo após experiências de morte clínica declarada, uma recuperação. E quando regressam, falam daquilo que experimentaram, falam de memórias e experiências por vezes extremamente invulgares. Isto nos anos 70 era chamado psicose da sala de operações. Pensava-se que era apenas um conjunto de experiências alucinatórias a não valorizar. Com o passar do tempo percebeu-se que são experiências extremamente importantes, das quais por vezes as pessoas regressam modificadas, por assim dizer. Regressam com uma noção diferente de quem são elas mesmas, da vida que têm, do que vale a pena fazerem, e isto permite-lhes ter também um impacto social, por vezes, completamente diferente. Ora bem, do que é que estamos a falar quando pensamos na experiência de quase morte mais em concreto? Uma parte considerável das pessoas descrevem que se veem fora do corpo, ou que se sentem fora do corpo, pelo menos. Por vezes descrevem uma visão de passagem por um lugar intermédio, um túnel, por vezes, ou algo parecido. Não é forçoso, mas é frequente. Referem, por vezes, verem o seu próprio corpo, frequentemente de lado ou de cima para baixo. Por vezes assistem às intervenções clínicas que estão a ser feitas para tentar recuperar a saúde delas e para reanimá-las. Por vezes descrevem que encontram pessoas desencarnadas, chamemos, pessoas sem corpo físico, que estão ali perto, por vezes que vêm buscá-las, vêm acompanhá-las, acolhê-las, e por vezes afastam-se do corpo. E quando se afastam do corpo, às vezes têm a percepção de ambientes em torno, ainda físicos, por vezes percebem que há acontecimentos a passarem-se relacionados com elas de algum modo, nas imediações físicas ainda, mas por vezes têm uma transição para outros mundos, para outras dimensões de existência, chamemos, onde podem encontrar seres de luz que vão orientá-las, vão informá-las. É frequente referirem que têm uma visão muito completa da sua vida, por vezes da frente para trás, uma visão que lhes mostra o que fizeram e como fizeram, com imensos detalhes, nomeadamente afetivos, que lhes permite avaliar a vida que tiveram aquele momento e o que há de bom e mau nessa vida, o que podem aperfeiçoar, o que podem modificar, o que poderiam ter feito diferente e assim por diante. É uma das razões porque, por vezes, regressam aparentemente transformadas, capazes de influenciar a sua própria vida e a dos outros de maneira muito mais positiva. Ao mesmo tempo, algumas pessoas referem experiências de tipo, digamos, cósmico. Entram num estado de consciência completamente diferente, têm uma percepção do que elas são como seres igualmente diferentes. Já não pensam em si mesmas, nem se sentem seres humanos transitórios, seres humanos carnais, de corpo, de físico, com uma experiência orientada neste mundo, veem-se a si mesmas como seres luminosos, como seres que duram, por vezes potencialmente eternos, por vezes com uma relação imensa com o universo em seu redor. Regressemos. Estava a falar das experiências tipo, por vezes, cósmico, de viagens. Há pessoas que referem a encontrar seres extraterrestres até, seres desta Terra, seres de luz, frequentemente familiares, pessoas que conheceram em vida, pessoas que faleceram antes delas, etc. Muitas vezes, e isto do ponto de vista científico é extremamente importante, eles referem detalhes do procedimento médico de reanimação que aconteceu em relação a elas. Porquê é que tudo isto é importante? Podia-se pensar que não estamos a referir mais do que alucinações, os desejos das pessoas sobreviverem, uma ativação cerebral, como alguns dirão, produzida pelo estertor da morte iminente possível, que levaria a produzir toda uma vivência, uma espécie de sonho acordado, em que as pessoas tentariam convencer-se de que não vão morrer, vão sobreviver. Claro que isto não faz sentido a muitos níveis e veremos porquê. Uma das questões é que, do ponto de vista de neurologia, quando a pessoa está precisamente em morte clínica ou está numa situação extremamente difícil em termos fisiológicos, o cérebro costuma estar
em pane, por assim dizer. O cérebro está a processar mal, o cérebro está lento, o cérebro está confuso. A mente funciona mal, se quisermos. E o que estas pessoas referem, pelo contrário, é uma experiência de altíssimo rendimento intelectual e afetivo. As coisas aceleram, as pessoas revêem a sua vida de frente para trás a uma velocidade imensa, em minutos, ou por vezes aparentemente em segundos, revêem detalhadamente a vida toda, percebem-na melhor, apercebem-se de muitos detalhes, momentos específicos do que aconteceu, como podia ter sido, e assim por diante. Além disso, alguma investigação parece mostrar que em experiências semelhantes a estas não há razão para pensar que quando a pessoa está a tomar mais ou menos drogas, ou quando a pessoa está mais ou menos combalida, mais ou menos cheia de químicos no sangue, com mais ou menos perdas de oxigênio, haja grande diferença nestas experiências. Pelo contrário, parecem não ser especialmente afetadas. Muitas vezes são experiências contrárias às expectativas culturais das pessoas. As pessoas esperariam ter uma experiência, completamente diferente, devido à religião a que pertencem, devido às expectativas sociais, ou esperariam morrer e não ter experiência absolutamente nenhuma, e não é isso que lhes acontece. Ora, do ponto de vista científico, haveria que verificar se há, por assim dizer, correlatos empíricos que pareçam mostrar que estas experiências não são apenas alucinações. E há, com grande abundância. Há referência de acontecimentos com grande detalhe, sendo que a pessoa não poderia referi-los a partir do ângulo em que está, deitada numa maca, de olhos fechados, em coma profundo por vezes ou em morte clínica, não teria acesso àquilo que ela descreve de maneira que se comprova a seguir ser exata, detalhada. Há pessoas que estão aparentemente sem ventilação, sem oxigênio no cérebro, não respiram, não há pulso, não há qualquer atividade detectável no cérebro e até no tronco cerebral. O córtex cerebral parece estar, quieto, e, no entanto, as pessoas referem experiências de altíssimo rendimento com referência a acontecimentos físicos comprováveis como tendo sido reais. Às vezes mencionam até o que aconteceu, que tipo de instrumentos cirúrgicos foram usados em intervenções, o que é que paramédicos estavam a fazer no momento de lhes dar apoio, etc. Por vezes referem acontecimentos contemporâneos da experiência de quase morte que aconteceram fisicamente em lugares por vezes próximos, mas não acessíveis, ou distantes, de novo com grande exatidão. Muitas vezes escrevem sim que contactaram pessoas falecidas anteriormente, pessoas que não deveriam estar vivas para uma perspectiva materialista. Inclusivamente, há uma situação que é muitíssimo interessante, já foi referida outrora pela Elizabeth Kubler-Ross, célebre autora, e outros autores referem, como Kenneth Ring. Há pessoas cegas de nascença, que têm experiências de quase morte riquíssimas, e no regresso referem detalhes visuais da experiência que tiveram que se comprova serem exatos. Ora, estas pessoas, mesmo no estado normal de consciência, e mesmo de olhos abertos, sendo estes olhos cegos, não deveriam de maneira nenhuma poder descrever com detalhe exato este tipo de experiências. Ora, tudo isto faz-nos pensar em quê? Que provavelmente, muito provavelmente diria eu, as experiências de quase morte mostram-nos que a mente humana e o cérebro humano não são a mesma coisa, levantam a hipótese da mente humana acompanhada de memória, da possibilidade de uma individualidade, consciência, etc., pode ser independente do cérebro físico, de onde isso coloca imediatamente em aberto a possibilidade de haver mesmo vida além da morte. Vale a pena referir ainda que estas pessoas dizem e referem que se viveram a si mesmas de modo, por vezes, radicalmente diferente do seu estado normal de consciência. Ou seja, elas já não pensam tanto em si mesmas como sendo este corpo, ou até este cérebro, ou até esta mente, ou este conjunto de emoções. Por vezes referem ter acesso a vidas anteriores e referem que o seu ser profundo é de uma natureza diferente. E por isso mesmo, para elas, e por vezes no regresso, já não há medo da morte, há uma noção de que a vida vale a pena por razões diferentes, de que há outro papel a desempenhar na vida, o amor é muito mais importante, o afeto é mais importante. Dar presença aos outros, estar com eles, ter um contributo diferente, ter um impacto diferente na vida em sociedade, na vida em natureza,
torna-se uma coisa muito mais premente, muito mais relevante. E, de modo geral, estas pessoas por vezes referem que aquilo a que davam importância, nomeadamente o corpo, as vivências imediatas, perdeu relativa importância. E isto, para mim, é um dos aspectos mais fundamentais da experiência de quase morte. É esta transformação do ser humano numa direção melhor, socialmente mais produtiva e mais adequada. Ora, eu quero ainda agradecer, obviamente, a sugestão amável que me foi feita para fazer este segmento de vídeo, num tema que é muito querido para mim, é um tema que dou grande importância. Quero agradecer a todos os que estão a assistir a este vídeo, porque toda a razão de ser desta iniciativa é precisamente isso, é o conjunto das pessoas que podem ter algum benefício. E claro, as que quiserem subscrever o canal vídeo, agradeço por isso. As que quiserem transmitir a sua apreciação de algum modo. E continuo aberto a sugestões, bem entendido, aliás, já tenho tido algumas que irei seguir na medida das minhas possibilidades. Então, obrigado.